Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por essa oportunidade, te agradecer, meu Deus, pelo propósito de fé dos 52 dias. Que presente, Senhor. Meu Deus, é maravilhoso estar em Tua presença, ouvir a Tua direção, meu Deus. Passa com Teu sangue sobre este culto, que eu diminua e que o Senhor cresça. Meu Deus, nós estamos aqui para aprender com o Senhor, aprender a lidar com os nossos filhos, aprender a ensinar os nossos filhos e aprender sobre nós também. Então, Senhor Jesus, toma o controle da reunião. Visita cada lar, cada família, visita as nossas crianças, aquelas que estão em casa agora e aquelas que estão a caminho da igreja. Que a bênção, a proteção, o zelo do Senhor esteja sobre cada uma. Desde já eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Bom, tô vendo que as mães estão firmes aí com seus filhos. Isso mesmo, esse é o caminho, né? O propósito 52 dias, quando você lê o livro de Neemias, você vê em vários versículos que as famílias elas estavam unidas nesse projeto de reconstrução. E foi nos 52 dias que o Senhor operou aquele grande milagre da reconstrução dos muros. E assim como você que é pai, você que é mãe, tem situações que precisam de mudança, de transformação, as nossas crianças também precisam. As nossas crianças precisam também realizar esse propósito de fé. Eles também precisam estar todos os dias na igreja orando com o seu propósito, clamando ao Senhor. Lembra quando a bispa fez um culto? Não esconda a verdade dos seus filhos. Nós não podemos esconder e não podemos deixar de mostrar aos nossos filhos, às nossas crianças, o caminho da fé. E esse propósito de fé dos 52 dias é uma grande oportunidade para os pais ensinarem esse caminho de fé para os seus filhos. Porque as crianças estão de férias, né? Não estão indo para a escola. Então, participe. Quando você vem para o culto, traga ele junto com você. Na sua casa, no seu período de oração, ore junto com ele, junto com o propósito dele. Isso vai mostrar, isso faz com que você mostre o caminho da fé, que foi o que Neemias fez. E como estamos, né, nesse início dos 52 dias, hoje vamos falar sobre Neemias. Aqui em Neemias, eu peguei essa parte, dentro do culto Pais e Filhos, em Neemias 4,14 diz assim: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, que essa é uma frase que é assim que Neemias iniciava a sua oração, Deus grande e temível. E lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ou seja, Neemias chegou na vida daquele povo, motivando, injetando fé neles. É tempo de lutar. Chega de viver em ruínas, chega de viver no meio da destruição. Levante-se, lute por seus sonhos, lute por sua casa, lute pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por seus maridos. É tempo de lutar. E esses 52 dias é incrível, né? São testes e testes. Desde o primeiro dia eu já estou vendo vários testes na minha própria vida e vejo pessoas que estão sendo testadas também. E eu vejo que o maior inimigo, dos nossos maiores inimigos, o propósito de fé dos 52 dias, é o quê? É a preguiça. Preguiça, nossa, mas eu tenho que ir todo dia. E para ajudar também tem mais um outro inimigo, o frio. Porque os 52 dias é nesse tempo onde está frio, né, tudo fica, para você levantar da cama é uma luta, mas a gente sempre tem que declarar, estou num grande propósito, num grande projeto, eu não posso parar, eu não posso parar. Ontem mesmo, ontem eu participei do culto das 7, que luta, Jesus amado,
que luta para levantar, sabe? Até o Bispo Anderson falou, uma coisa é você acordar, outra coisa é você levantar. Acordar você acorda, agora levantar é uma outra história. E foi uma luta, e o celular despertava, eu, ai não, mais um pouquinho. Não, eu vou deitar num das 19h30. Aí eu já parei e pensei, não, eu tenho que fazer o que eu sei, eu vou me levantar, eu tenho graça. E aquele frio, eu tenho graça, eu tenho favor, eu consigo, eu posso, levantei. E foi maravilhoso. Então, quando eu já estava dentro da nave, não bateu aquele arrependimento. Porque eu tenho certeza que depois que eu acordasse, eu ia ficar arrependida. Nossa, eu poderia ter ido para o culto das 7. Eu poderia ter participado do culto das 7. Eu poderia ter ido ido contra a minha carne, a minha vontade, o meu desejo. Porque o arrependimento bate. Né? A gente conhece pessoas que iniciam o propósito. E que chega no final do propósito, nem vem no encerramento, porque, não, eu não fiz. Vem aquele arrependimento. E nós não podemos mais viver com isso e ceder e ter o arrependimento de nada. Temos que fazer o que é certo e fazer aquilo que o Senhor está nos orientando. Que foi o que Neemias fez. Neemias seguiu as ordens do Senhor. E ele não tinha nada a ver com a situação. Ele estava em um outro lugar. Ele estava com uma vida abençoada. Ele deixou tudo para trás. Porque aquilo importava para ele. E ele foi e fez o que o Senhor ordenou a ele. Falar de Neemias é muito bom, porque é falar de um dos maiores líderes da Bíblia. Falar da reconstrução das muralhas é falar de um dos maiores feitos da Escritura. E essas muralhas estão lá até hoje. Então, abrimos essa reunião falando de algo que é necessário para esses 52 dias. Foco. Antes e durante esse árduo processo de reconstrução que Neemias executou e que é admirado por nós, foi o foco. Que nos causa um impacto ao ler todas as vezes que lemos as Escrituras, que lemos a história de Neemias, nos causa um impacto. Porque vemos a manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa altamente focado. Estou num grande projeto e não posso parar. Temos que levar os nossos filhos a repetir isso todos os dias. Estamos num grande projeto e não podemos parar. Mãe, mas hoje tem igreja de novo. Estamos num grande projeto e não podemos parar. Estamos num grande projeto e não podemos parar. Neemias foi um líder justo e temente a Deus, cujo legado de fé impacta a nossa vida e não importa o tempo, é sempre atual e surpreendente. Em Neemias 6, 15 e 16 diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elum, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido. Porque é engraçado, né? Quando você está na lama, quando você está no entulho, quando você está, miserável, cheio de problema, ninguém se incomoda com você. Mas quando você se levanta, aí as pessoas começam a se incomodar. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Iniciamos o propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. É um portal aberto, desafiador de fé, onde a unção é derramada e é a unção de restauração. Levantar as muralhas em 52 dias em 52 dias foi um dos maiores milagres da Bíblia. As muralhas ficaram em ruínas por aproximadamente 120 anos. Uma cidade de muros. Uma cidade sem muros significa uma cidade sem segurança alguma. E eu pergunto para você, como está a sua vida hoje? Como está a sua casa, sua família? Será que tem muros, muralhas? Ou será que está tudo destruído? Porque uma cidade sem muros significa uma cidade sem segurança alguma. Assim é a vida de muita gente sem segurança de um modo geral, devido novas
novas ruínas. Quando você vê ruínas, aqui no Brasil, né, todas as casas, né, tem portão e tem muro, né? Quando você olha em outros países, principalmente nos Estados Unidos, é interessante que as casas lá não tem muro, né? Não tem muro, não tem portão, não tem nada. Você pode ir na casa do vizinho, o vizinho pode ir na sua, não tem nada. E você olha aquilo e fala assim, como assim? Esse povo não tem medo de ladrão? Esse povo não tem medo de assalto? Esse povo não tem medo de nada? Qualquer um pode entrar na casa dele, no quintal dele. Né? E a cultura não precisa trancar a porta pode ficar aberta. Como assim a porta ficar aberta? Ninguém aqui, não tem ladrão nesse lugar? Mas é a cultura. E é algo incrível, né? É muito interessante. Mas já aqui no Brasil é tudo muito cercado, né? É muro, é portão, é espinho, é vidro em cima do muro, é cerca elétrica, é tudo para proteger aquela casa. E a Bíblia, a restauração desse muro fala da proteção, da segurança. Porque aquele povo, eles estavam vivendo no meio daquela bagunça, daquele entulho. Eles não estavam nem se importando para aquilo, eles se acostumaram a viver no meio do entulho. E como está a sua vida hoje? Talvez hoje a sua vida está uma verdadeira bagunça. E você se acostumou a viver nessa bagunça. Você acostumou a viver uma vida miserável. Você se acostumou a viver pagando contas atrasadas. Você se acostumou a ver a sua despensa vazia. Você se acostumou a não levar o seu filho no mercado, porque se você levar, ele vai pedir coisa. Então você se acostumou. Eu não levo ele porque eu vou comprar só o que é necessário. Mas isso é uma bagunça. E pior, você está ensinando os seus filhos a viver nesse entulho, que foi o que esse povo estava fazendo. Eles estavam acostumados a viver naquele monte de entulho. E também as crianças a viverem naquele entulho. Porque fala de família. Quando se você lê o livro de Neemias, fala muito das famílias. E, né, quando Neemias ele distribui as pessoas para a reconstrução, então eles foram fala por grupos de famílias. Então, essa família vai para esse lado, essa família... Então, até as crianças, os adolescentes, eles participaram dessa reconstrução. E são as mesmas crianças, os mesmos adolescentes que moravam naquele monte de entulho. E eles já eram acostumados a viver naquele padrão. E a palavra é de reconstrução. Você precisa, como pai, como mãe, buscar a restauração e a reconstrução da sua vida em todas as áreas, porque de forma automática os seus filhos vão ver essa reconstrução e essa restauração junto com você. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Essa escritura revela uma fé agressiva e uma fé inconformada. Quando Neemias soube da situação dos sobreviventes do cativeiro em Jerusalém, ele não suportou. Não conseguiu conviver com o conhecimento da situação do povo. Isso mexe demais com a nossa fé, porque são muitos os que tiveram e têm a oportunidade de fazer alguma coisa, mas não fizeram e não fazem nada. O foco e a extrema determinação eram características de Neemias. Ele era radical e focado naquilo que ele aquilo que ele via, esse aqui é agora o meu objetivo. Então, ele era focado naquilo. E é interessante que, quando o nome de Neemias tem um significado, que a bispa até falou isso, pregou sobre isso, que os pais, eles escolhiam os nomes dos filhos para louvar ao Senhor. Então, isso é muito importante, porque nome, quando a gente vê, né, alguém que vai ter um bebê,
tem aquela lista de nomes. Ai, tá difícil, qual o nome, qual o nome? Aqui na igreja a gente sempre orienta, escolha um nome bíblico, porque os nomes bíblicos, eles são proféticos, e você precisa buscar sempre, você não pode colocar qualquer nome numa criança. Você precisa buscar o significado e o sentido daquilo, porque toda vez que você chama aquela criança, um exemplo, quando eu descobri que estava grávida dos meninos, quem escolheu o nome deles, né, dos 5 na verdade, foi a bispa. E de primeiro, quando descobrimos que era o João, ela já tinha falado, ele vai chamar João Fernando, que é um favor, ele vem como um favor do Senhor. E Davi, amado de Deus. E toda vez que você chamar João, João vai limpar seu quarto, João pega, João, você está declarando favor de Deus, favor de Deus. Quando você chamar Davi, amado de Deus, você está profetizando e declarando aquele significado, o significado do nome dele. Então é muito importante o nome, faz todo sentido. E na Bíblia você também conhece nomes que foram escolhidos como uma maldição, tem o significado de maldição. Então o nome Neemias é raro e tem um amplo significado que remete a Deus é Deus, deleite, Yahvé consola, descansa no Senhor, Deus tem compaixão, aquele que conforta. Então, o significado do nome de Neemias, ele tem vários, ele é amplo. Então, são essas palavras proféticas que compõem o nome Neemias, que faz parte do nome Neemias. Neemias foi um nome profético para a nação de Israel. Foi a manifestação, a compaixão de Deus, o consolo, o conforto. Foi um tempo de descanso de todas as tragédias. Então, quando Neemias chegou na vida daquele povo, ele chegou trazendo conforto, fé, coragem, ousadia, paz e tranquilidade. Neemias incomodou os inimigos, ele chocou opositores e os comandantes, impulsionou os desanimados, encorajou os medrosos, mudou o cenário que era de total destruição, envergonhou os exploradores dos pobres, resgatou pessoas que haviam sido vendidas como escravos, salvou famílias, salvou crianças, salvou jovens, limpou a sujeira da corrupção, restaurou a fé, levando muitos a se voltarem a adorar a Deus, o Deus único, vivo, verdadeiro, o soberano de toda a terra. Ou seja, a chegada do Neemias trouxe uma mudança. A maior reconstrução não foi o muro em si, mas a maior reconstrução foi a fé daquele povo. Foi a fé daquelas famílias, daquelas crianças, daqueles jovens. Porque tinha crianças lá, tinha jovens lá, e eles fizeram parte desse mover, dessa grande reconstrução. Eles fizeram parte. E eu pego essa palavra de Neemias dentro do culto Pais e Filhos e faço essa junção. Nesse propósito de fé dos 52 dias, não faça sozinho. Faça com seus filhos. Faça com sua família. É todos unidos num só propósito. Se você fala assim, pastora, mas meu marido não vem na igreja, eu venho sozinha. Faça você com o seu filho, com a sua filha. Pastor, ainda só eu que estou indo na igreja, só eu que estou ouvindo a palavra. Continue, porque os seus resultados, a sua reconstrução, a sua restauração vai impactar a sua família. E as nossas crianças, mais do que palavras, elas aprendem com o quê? Com o exemplo, com aquilo que elas estão vendo. E dentro do propósito de fé de 52 dias, eu já vi na escolinha crianças pedindo coisas que eram desejos.
E aconteceu. De chegar e falar, olha tia, eu pedi isso, isso aconteceu. Isso é ensinar e exercitar a fé nessa criança. E também no Ministério Infantil, as nossas crianças, elas clamam, elas pedem, elas aprendem, elas estão aprendendo tudo sobre Neemias, elas estão sendo formadas a ter a fé que Neemias teve, não ter medo, mas sim coragem, ousadia. Porque se não tiver ninguém para ensinar as nossas crianças, eles vão ter a fé de Neemias. Eles vão saber, no momento da aflição, eles vão saber em quem buscar. Eles não vão saber. Por isso que o nosso papel, como pai, como mãe, como homens e mulheres de Deus, é ensinar os pequenos a fé que Neemias teve. Neemias, ele foi muito corajoso. Inimigo não faltou. Opositores não faltaram. Até profeta, profetizando de forma falsa, ele não caiu, porque ele estava focado e ele sabia o que Deus tinha com ele. Que o bispo Fernando pregou na segunda-feira. Quando Deus coloca algo no seu coração, ninguém pode ter o poder de tirar. Porque se Deus falou, Ele vai fazer e Ele vai financiar. A nossa oração deve ser para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, do Senhor, capazes de levar e gerar mudanças na vida de pessoas e em lugares. Neemias era um homem dominado pela fé viva, e uma pessoa dominada pela fé viva causa mudanças que assombram. Ele sempre iniciava suas orações que faziam dizendo, Deus grande e temível, era um homem de oração e acreditava no Deus grande e temível. É bom sempre lembrar que a fé não é viva se não há atitude de coragem, ousadia, determinação, perseverança, resiliência e sacrifício. Aquilo que cremos é inesperável daquilo que somos. Você não tem o que quer, e sim o que é. Isso significa que, se a fé viva estiver dentro de você, para onde você for, o que fizer, ela que será manifestada. É interessante que, para quem não sabe, eu não deveria estar falando, né, mas eu vejo que é o tempo certo de falar. Há um mês passado, ou mês retrasado, eu não me lembro agora, eu cheguei de uma viagem e eu perguntei, eu estava buscando, né, eu vendo a dificuldade do meu filho na escola, em algumas matérias, e eu comecei a ficar aflita nas férias dos meninos. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com eles? O que eu vou fazer nas férias? O que eu posso acrescentar na vida dos meus filhos, nas férias? Porque eu não quero, as férias eles não podem ficar, né, com a mente vagando, só televisão e brincadeiras. O que eu posso fazer, como eu vou fazer para ajudar os meus filhos e fazer um reforço com eles nesse período de férias? E aí, dos meus filhos, eu já comecei a pensar no filho do outro, sabe? E aí, eu vendo a dificuldade do meu filho, eu falei assim, nossa, se o meu filho, ele tem essa estrutura, imagine quem não tem essa estrutura. E comecei a ficar preocupada com as crianças da igreja. E aí, eu comecei a ouvir vários cultos, foi uma terça-feira que eu ouvi culto o dia inteiro, culto, programa, e todos falando sobre coragem. Coragem, coragem, coragem. E eu, meu Deus, o Senhor está querendo mandar uma mensagem. E aí, de repente, eu estava fazendo faxina, porque eu faço faxina, tá bom, pessoal? Eu estava fazendo faxina na casa e, de repente, veio algo assim, faça uma colônia de férias na igreja. Você já está fazendo... Aí eu comecei a pensar, eu já estou fazendo pedagogia. Eu tenho outras pessoas, uma jovem que está fazendo psicologia, eu tenho professoras aqui na igreja, eu tenho coordenadoras aqui na igreja. E aí eu falei, nossa, é interessante. Comecei a pensar naquilo. E fiquei pensando, Deus começou, na verdade, a trazer qual era a direção. E eu falei, nossa, eu poderia fazer uma colônia de férias, né, na igreja, e eu posso convidar as crianças, né, da igreja
para participar. Então, eu passaria as férias com as crianças. Aí já comecei a pensar, então, Senhor, mas tem uma coisa, eu tenho casa, eu tenho vida, como é que eu vou fazer para conciliar minha casa, minha limpeza, organização? Eu já estou com os meus 2 filhos em casa, eu tenho as coisas na igreja, eu participo dos 52 dias, já começou a bater pânico, sabe? Eu vou ter que acordar 5 horas, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer tudo de madrugada para conseguir dar conta de tudo. E aí, o Espírito Santo já deu uma acalmada. Não, faz no período da tarde. No período da manhã você organiza a sua vida, porque é importante, né? Porque não adianta eu, né, arrumar a casa, ajudar as pessoas e minha casa ficar bagunçada. Então, na parte da manhã você organiza a sua vida, faz as coisas com seus filhos e à tarde você pode abrir. Aí já foi clareando. E aí lá foi outro desafio. Senhor, mas e as pessoas que vão me ajudar? Porque como eu vou ficar sozinha? Porque quando eu abrir, a igreja inteira vai querer participar. E como eu vou fazer isso sozinha? E já comecei a ficar em pânico. Aí veio a palavra, calma, vamos acalmar, eu vou colocar pessoas para te ajudar nisso. Aí foi. E eu falei assim, mas Senhor, e quais seriam os dias? E veio no meu coração, de segunda a sexta, eu já entrei em pânico. Como assim? Não pode ser só de terça, não pode ser só de quinta, não. Segunda a sexta. E aí, sabe, eu comecei a ficar com medo. Sabe, um medo, porque foi algo, isso nunca foi realizado. E eu comecei a ficar com medo, porque é muita responsabilidade. Uma coisa é você, durante o período do culto, você está ali ensinando, ajudando, é um período aí de 2 horas, 3 horas, em Santa Ceia um pouco maior, mas uma coisa é você, todos os dias, convidar essas crianças para estar na igreja, e você não é simplesmente olhar a criança, porque não é esse o ponto, mas a responsabilidade de ensinar a palavra a essa criança, de depositar nela o que ela precisa para a vida dela, que vai ser bom para ela, importante para ela. Então, comecei a ficar muito tensa com isso. E aí, eu mandei mensagem para uma pessoa que me ajuda na escolinha e falei assim, amanhã eu preciso fazer uma reunião com vocês, com as meninas que me ajudam na escolinha, eu preciso saber o que vocês pensam sobre algo que Deus me deu. Reuni elas, e elas, é muito engraçado que toda vez quando eu falo, preciso falar com vocês, elas já ficam até assim, porque lá vem uma ideia, que eu sou assim, eu chego e já vou jogando as ideias. E aí eu falei todo o projeto para elas, e eu olhei e falei assim, e o que vocês pensam sobre isso? Vocês poderiam me ajudar? Eu sei que vocês têm a vida de vocês, a família de vocês, o que vocês pensam? E todas elas falaram, não, amamos a ideia, vamos estar com você e vamos fazer esse projeto acontecer. Pronto, acalmei. Aí uma deu uma pergunta, então, mas vai precisar de mais gente, né? Vai precisar de mais gente, eu vou precisar de doação, eu vou precisar de muita coisa. E aí sim, organizei e tudo começou a fluir. Aí foi o dia que eu fui falar com a bispa, né? Fui apresentar para ela, porque tudo que a igreja realiza é com a aprovação dela, porque ela é a líder da igreja, é o anjo da igreja, e tudo tem que ser comunicado, ela precisa saber e entender qual é o projeto, o que vai ser feito. E aí eu lembro, foi num dia, ela estava fazendo almoço, até eu cheguei, falei, então, eu estou com uma ideia. Eu já imaginei, né? Ela vai falar que eu sou louca, como assim e tal. Então, eu estou com uma ideia, nas férias, de trazer as crianças para a igreja. E por quê? Porque no período de férias é o período em que as crianças ficam sozinhas dentro de casa. Eu sei porque eu conheço pais que trabalham. Então, o pai vai sair, tranca a criança dentro de casa, dá 1000 orientações, não abre a porta para ninguém, não sai de casa, não liga o fogão, não faz isso, não faz aquilo. E a criança fica o dia inteiro dentro de casa, na televisão, no celular. E os jovens, os adolescentes, não preciso nem dizer para onde o diabo leva. Porque uma mente vazia, oficina do diabo.
E num período de férias, é um momento onde aumenta demais a imoralidade. A pornografia, o pecado aumenta demais, porque eles estão sem fazer nada. E aí eu já comecei a ficar preocupada, não, eu preciso fazer algo por eles, eu preciso fazer algo por essas crianças, eu preciso fazer algo para esses adolescentes, para esses jovens. E aí eu apresentei o projeto e eu pedi para ela, né, a bênção e um nome para o projeto. E do nada ela estava fazendo Manaim. E aí até foi engraçado que nessa hora eu fiquei parada assim, né? Qual o nome? Manaim. E eu, minha filha, você não lê a Bíblia, não? Eu falei assim, Manaim. O que é Manaim? Aí ela falou assim, onde Jacó lutou com o anjo, minha filha, você não lê a Bíblia? É Manaim. Procura aí o que significa Manaim. Aí eu procurei, e Manaim significa acampamento dos anjos, encontro dos anjos. Foi onde o anjo se manifestou, né? Ali quando Jacó trocou o nome de enganador para Israel. E aí aquilo, quando ela falou, entrou com isso, acampamento de anjos, lugar, encontro de anjos, onde vamos levar as crianças a se encontrarem com o Senhor, a ter um nome mudado, a ter um nome trocado. E tudo foi caminhando. Tudo foi caminhando, tudo foi caminhando. E eu fomos organizando tudo isso. E confesso para você, medo não faltou. E esse testemunho que eu estou dando, encaixa muito bem na palavra de Neemias. Porque o que me consumiu foi o quê? Imaginar as nossas crianças em casa sozinha, os nossos jovens, imaginar os pais saindo para trabalhar, porque tem que trabalhar, eu entendo, ficando sozinha, a mente vai pairando, sabe? Fazendo o que não deve, desagradando, pecando. E isso me moveu, e eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, ainda que seja um período curto, eu preciso fazer por eles, eu preciso fazer até mesmo pelos meus filhos, isso vai ser bom também para os meus filhos. E aí, a gente já começou a montar o projeto, não, o que vai ter? Vai ser só palavra? Eu falei, não, vamos trabalhar com palavra, vamos então fazer uma reunião com as pessoas e vamos ver no que as pessoas podem nos ajudar. Aí eu chamei todo o pessoal que me ajuda no Ministério Infantil, todas as tias, os tios, e lancei o Espírito. E falei assim, olha, é férias, eu tenho condições, eu posso estar aqui, mas eu preciso da ajuda de vocês. Quem pode vir uma vez na semana ajudar com o que você pode? Aí já pararam e falaram assim, pastor, ajudar com o quê? Talvez você sabe um pouco de matemática, você sabe um pouco de português, você sabe pregar um botão, você sabe fazer tantas coisas, então você pode vir ensinar essas crianças. E foi incrível, pessoas, começou na segunda, está sendo a coisa mais linda. Então, tem a mãe que vem para ensinar a fazer bolo, então as crianças fizeram um bolo, as crianças fizeram ontem fizeram um caderno com colagem. Ontem eu fiz o trabalho com os maiores, foi incrível, eu trouxe eles aqui no altar, porque a minha aula é sobre o altar. Como a gente tem muitos cultos dentro da igreja, muitos trabalhos, eu não consigo, né, trazer as crianças na hora do culto para ter esse relacionamento com o altar. Então, toda terça-feira, eu tenho um grupo, uma turma, que eu trago aqui, a igreja está fechada, está vazia, e eu trouxe eles ontem aqui e dei uma aula sobre o altar. E mostrei para eles a importância do altar, que o altar é sagrado, e que o altar, ele se estende pela igreja. Então, o altar é sagrado, a igreja é sagrada, a cadeira é sagrada, tudo onde você passa pela igreja é santo e você precisa ter reverência. E aí eu perguntei para eles assim, por que vocês não têm o hábito de orar no altar? Aí eles responderam, porque não pode. Aí eu olhei e falei assim, mas por que não pode? Quem disse para você que você não pode orar no altar? Ninguém. Eu falei assim, então como é que você sai da sua casa, você entra na igreja, você faz você cumpre todos os seus compromissos dentro da igreja e você não passa no coração, no altar? O altar é vida, o altar é cura, o altar é restauração. Você precisa ter comunhão e relacionamento com o altar.
E fui mostrando para eles. Né? Até brinquei, falei assim, tem uma faixa aqui bem grande, tem grade escrito proibido passar? Não está. Você pode orar no altar. E ensinei também, o altar não é lugar de brincar, de correr, o altar não é lugar de bagunça. O altar é lugar de oração. E ontem eu ensinei isso, mostrei. Falei, o altar tem uma frequência. O altar é como uma água, uma cachoeira, uma torrente de água que desce e lava a igreja. Tudo vem do altar. Tudo sai do altar, tudo vem do altar. Aí eu peguei, eles tinham dúvidas sobre o batismo. Então eu peguei eles, vim aqui no batistério, coloquei eles aqui em volta, expliquei sobre o batismo, o que significa o batismo. O que significa ser um novo convertido? Depois descemos e a igreja não tinha ninguém, estava um silêncio. E eu pedi para eles colocarem a mão no altar e em silêncio eu falei assim, ouça o coração do altar. Ouça o coração do altar. O altar, ele pulsa. Agora, o altar é água, fogo. Sente tudo isso agora. E de repente eles começaram a chorar, eles começaram a se derramar. E quem estava aqui, eu não orei. Eu simplesmente pedi para os jovens, os adolescentes, colocar a mão no altar. E eles começaram a se derramar na presença do Senhor, porque foi uma experiência incrível para eles. Foi incrível, foi algo que eles nunca viveram. Mas por que eu estou contando isso? Porque eles precisam, os nossos filhos, as nossas crianças, jovens e adolescentes, eles precisam de homens e mulheres que ensinem isso. Que ensinem essa importância. O lugar de criança não é só no ministério infantil. O lugar da criança também é orando no altar. É sendo cheio da presença do Espírito Santo. É sendo tomado pelo Espírito Santo. E eu disse para ele, meus amores, como na hora que eu falei, eu percebi que até alguns ficaram assim, meus amores, daqui a muitos anos, é claro, a tia Jéssica vai morrer. Eu não vou mais estar aqui. Quem vai estar aqui? Quem vai ensinar isso que eu estou ensinando para você? É você que vai ensinar os seus filhos, que os seus filhos vão ensinar os filhos deles. Se a gente, como pai, como mãe, não ensina a fé para as nossas crianças, eles não vão saber. Eles não sabiam que eles podiam orar no altar. Teve uma tia, mas se eu estiver orando e alguém chamar minha atenção, eu falei para ela, ou ele vai achar que você está fazendo algo de errado, ele vai achar que você está fazendo algo muito grave. Olha o que o diabo trabalha. Não, eu não posso orar no altar porque a igreja está vazia. E se passar um bispo, um pastor, um obreiro e me ver orando no altar, ele vai achar que eu estou desrespeitando o altar. Você está orando no altar e vão achar que você está desrespeitando o altar? Não estou entendendo. Não, tia, mas se eu estiver orando no altar e ele chamar minha atenção, desce do altar, não pode orar no altar. Eu falei assim, então ele vai estar precisando de ajuda. Como não? Temos que ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, a se envolver com o altar, a orar sobre o altar. O altar. E aí veio o projeto Manaim. No começo foi desafiador. Teve um dia que eu tive vontade de não fazer. Falei, deixa isso quieto, vai ser muito desafiador, tem muito trabalho. Eu não, bateu muitas coisas, mas aí aí eu fui comunicar ao Bispo Fernando. O Bispo Fernando tem que estar nos meus testemunhos. Ele é importante, eu amo ele me motiva. E aí, eu estava falando com a pessoa e estava falando para a pessoa do projeto. Ele sabia do projeto, mas ele não sabia os dias do projeto.
E aí, quando eu falei para a pessoa, o projeto vai ser de segunda a sexta, de tal hora a tal hora, ele olhou para mim na hora, assim, acabou a conversa. Jéssica, como assim? Eu, como assim? Não, para, você não está pensando. Não, para, você não, vamos acalmar. Ele ficou de jeito, olha, você tem as suas coisas, você tem as coisas da igreja, muita responsabilidade. Eu acho que vamos pensar, tal. E ele conversou comigo, ele mostrou muitas coisas. E sabe qual foi interessante? Ele falou tantas coisas, e conforme ele foi falando, em vez de eu sentir mais pânico, eu fui sentindo mais paz. E ele falava assim, você está entendendo? Eu, tô. Sabe, aquilo era isso mesmo que o Senhor queria. E aí depois ele voltou e falou assim, Jéssica, sabe de um negócio? Se Deus colocou no seu coração, vai e faz. Não tenha medo. Porque se Ele colocou, Ele vai financiar, vai ter pessoas para te ajudar, e eu vou estar aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar com os meninos. Faça o que Deus colocou no seu coração. Não sou eu que vou impedir. Quando eu tenho os meus planos, os meus projetos, você sempre vai junto e muitas vezes ele até tem essa expressão, fazer sem pensar, e Deus, tudo flui, tudo acontece. E aí, de repente, sabe? Aquilo era um teste para ver. Vamos ver se ela vai ser resiliente nisso. E aí foi o desafio de montar. Aí veio aí muitas pessoas apareceram para nos ajudar. Então tem pessoas que estão ensinando as crianças a fazerem um bolo. Tem pessoas ensinando as crianças tem um bombeiro que vai ensinar as crianças a dar vários tipos de nó. Tem o bispo Natan que fez um culto com eles amaram. Tem moças que estão dando aula de inglês, de matemática, de português. Sabe, de uma maneira tranquila, identificando a criança que tem dificuldade numa conta, na divisão, na multiplicação. Então, ela está sentando com essa criança, ela está ficando só com essa criança, porque eu creio que muitas crianças vão sair desse projeto Manaim transformadas, com seus nomes trocados. Ela pode ter entrado de um jeito, como Jacó entrou. Mas ela vai sair com o nome mudado e transformado. Ela não vai ser mais aquela criança que vai carregar aquela marca. Ah, seu burro, você não sabe português. Ah, sua burra, você não sabe matemática. Sabe nem fazer uma continha? Não, ela vai sair com o nome dela trocado. E eu falo isso para eles, quando vocês voltarem para a escola, vão perguntar onde foi que vocês passaram as férias. Porque eu creio nisso. Eu creio nisso. E temos que ter essa coragem, como Neemias teve. Talvez você olhe e fale assim, criança não precisa de oração, não precisa de participar de propósito. Como não? As crianças precisam de restauração, sim. Restauração no emocional, restauração na vida, na parte física, na saúde. Tem crianças que precisam de restauração e de restituição no conhecimento. Na segunda-feira, a moça deu aula de matemática. Ela deu uma aula de matemática que eu até falei, essa conta eu não sabia. E as crianças ficaram assim, nossa, foi tão fácil, é assim. Consegue entender? Tem crianças que ela precisa só um pouquinho de atenção, de alguém ali amando, vamos reconstruir então essa matemática na sua cabeça. Vamos reconstruir então o tempo que você perdeu na escola em português. Vamos reconstruir tudo na sua vida. Então, o Projeto Manaim veio para, principalmente, o espiritual, principalmente para a família, vida familiar. E veio também para despertar nas nossas crianças dons e talentos. Eles são tão talentosos, eles têm dons incríveis.
E eu tenho tantas pessoas que estão comigo, me ajudando. Tem pessoas que estão, as meninas estão ensinando sobre mídia, sobre rede social. Tem várias pessoas, tem uns homens que vão ensinar, eles vão montar com eles do zero um carrinho de rolemã. Vai ter aula de skate, vai ter aula de tudo e mais um pouco. Tudo isso para quê? Para que tudo isso? Para mostrar para eles, vocês são capazes. É incrível quando você vê uma criança, ela não sabia fazer uma conta. Quando ela faz a primeira conta, ela, eu consegui, viu? Você é capaz. Até as crianças na aula de matemática falaram assim, professora, eu vou pedir ajuda para o meu pai e para minha mãe. Aí a tia falou assim, ó, você não pode pedir. Você precisa fazer sozinho e a tia vai estar aqui para te ajudar, porque você precisa ganhar confiança. Como que você vai ganhar confiança se o seu pai e sua mãe estão te ajudando? Você precisa errar para ganhar a confiança. Porque é errando que se aprende. Eu errei, então como que é que eu preciso aprender? Esse senso, é isso que Neemias teve. Ele chorou, ele se incomodou. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu estava fazendo faxina na minha casa. Quando eu me coloquei no seu lugar de pai e no seu lugar de mãe e fiquei pensando, nossa, talvez esse pai vai sair para trabalhar, essa mãe vai sair para trabalhar, quem vai ficar com essa criança? Eu me coloquei no seu lugar. Eu me coloquei no seu lugar. Quando eu imaginei aqueles jovens fazendo o que não deve, destruindo com a vida deles, quando eu já imaginei o diabo entrando e querendo levar as nossas crianças, nossos jovens ao pecado, eu me incomodei. E falei, não vamos deixar. E é isso que você precisa ter na sua vida, o que está te incomodando? O que está em ruínas? O que você está vendo que o diabo está cirandando, está roubando? Talvez é com o seu filho, talvez você está vendo o seu filho está tendo um mau comportamento, o seu filho está tendo uma atitude que vai levar ele para o inferno. Levante-se, ensine, ore, busca, é tempo de restauração. Talvez você não tenha um relacionamento agradável com seus filhos, talvez você não sabe, hoje é algo tão distante de vocês, que vocês não sabem nem, até para se tocar é diferente, é difícil. Eu conheci pais que quando você fala assim, ó, abraça o seu filho, abraça o seu pai. Parecia um estranho. Isso é normal? Isso é estar com a vida em dia. Isso é ruína. Isso é destruição. São pessoas que se acostumaram a viver nas ruínas, em meio à bagunça, em meio a entulho. Tem pais que não sabem o básico dos filhos, não sabe a cor, não sabe a comida preferida. Talvez esquece até a idade que o filho vai fazer, ao aniversário. Isso é ruína. Pais que xingam, que maltratam, isso é ruínas, isso é entulho, isso é bagunça. As nossas crianças, os nossos filhos, eles precisam de um lar saudável. Um lar saudável, onde tem amor, onde tem carinho, onde tem atenção. Eles precisam viver num lugar limpo. Esse povo estava ensinando os filhos, as crianças a viver no meio da bagunça. Tá tudo bem viver no meio desse entulho. Tá tudo bem viver no meio desse lixo aí. Não, tá tudo bem. Imagina a cena, aquele povo, né? Ai, que bagunça. E aquelas crianças brincando no tijolo, no pó, brincando naquele monte de entulho. Porque criança é criança, não é mesmo? Criança, eles brincam em qualquer lugar. No entulho, no lixo, eles brincam. Criança é incrível, eles brincam, para eles não tem problema. Só que é um padrão que está sendo passado. Mas quando chegou Neemias,
Neemias mudou aquele espírito, Neemias mudou aquela situação. E o projeto dos 52 dias de fé vem para mudar o seu padrão, vem para mudar a sua vida, vem para mudar a vida dos seus filhos. E não é à toa que o projeto Manaim, ele iniciou segunda-feira junto com os 52 dias. Os 52 dias iniciou no domingo, mas iniciamos na segunda-feira, de segunda a sexta até o final de julho. É um milagre. É um milagre, e eu creio em vidas reconstruídas, em restauração, em transformação, em mudança. Temos que levar os nossos filhos a conhecerem a Deus. Temos que levar os nossos jovens a conhecerem e amarem a Deus. E ontem eu vivi algo inédito, que foi um presente para mim. Logo que eu acabei de dar aula aqui no altar, de terça-feira teve uma reunião ontem com a bispa, e aí tudo que eu falei, ela falou. E essas crianças que participaram da aula comigo, eu deixei elas a participarem da reunião para elas aprenderem sobre reverência e aprenderem como devem se comportar diante de uma autoridade, num culto, né? E eles ficaram super tensos. E eu falei, a igreja está vazia, ela vai estar falando e tal, tal. E eles se comportaram, eles ficaram, cansaram um pouquinho a perna, mas ficaram. E tudo que eu falei, ela falou aqui. E o mais interessante é que ela fez um trabalho e ela perguntou quem canta. E tinha uma jovem que ela canta, e ela tinha, em nome de Deus, tinha essa questão com a insegurança, sabe, insegurança e medo, e ela canta, ela tem uma voz, ela tem o dom. Só que o medo, sabe, aquele medo de cantar e canta daquele jeito mais assim, sabe? E a gente sempre vem trabalhando, não, solta, você não tem que ter medo das pessoas. Quando você canta, você ajuda as pessoas. E aí ela teve a oportunidade, e aí a bispa falou assim, sobe aqui quem canta. Ela já olhou para mim assim, ó, e eu olhei para ela assim, Andy. Ela foi. E aí ela subiu aqui no altar, foi a primeira vez que a bispa viu ela. E ela cantou. Aquilo, eu tenho certeza, eu não consegui falar com ela, mas eu vou falar com ela hoje. Eu tenho certeza que aquilo foi algo inédito. Foi uma oportunidade incrível que ela teve de romper. De romper. E ela cantou para a bispa. E ela foi corajosa. Ela foi ousada. E eu ensino isso para eles, vocês não têm que ter medo das pessoas, mas respeito. Medo é uma coisa, respeito é outra coisa. Você não pode ter medo das pessoas, mas respeito, reverência, porque aquela pessoa é mais velha. Ela chegou, se ela está onde ela está, porque ela pagou o preço. Então tem que ter respeito, medo não. Você jamais pode ter medo de alguém, mas respeito sim. Então olha só, ontem um grande rompimento aconteceu na vida dessa jovem. E eu tenho certeza que isso marcou ela, e eu tenho certeza que ela já é outra hoje. Porque aquilo que ela mais temia, ontem ela teve a oportunidade de romper. E eu trago esse exemplo para a sua vida. O que é que você tem medo que você não rompeu até hoje? E você está perdendo a oportunidade. Porque pode ser num dia como hoje, a oportunidade chega e ou você rompe ou você fica. Quem é você? Neemias, quando a oportunidade chegou, ele estava pronto. E ele pegou, ele agarrou, e ele foi. Olha, eu fico tentando imaginar, né? Por isso que a gente tem que buscar, a gente tem que passar pela vida das pessoas e marcar a vida das pessoas. Imagina quando tudo ficou pronto e Neemias olhou aquilo, e aquele monte de jovem, criança, olhando para Neemias, uau, que homem, que fé! Eu quero a fé que esse homem tem, eu quero ser como ele é, porque criança é assim, eles se inspiram em pessoas. Eu tenho crianças que já falaram para mim, tia, quando eu casar, você que vai fazer meu casamento. Eu, claro, com o maior prazer, eu vou fazer seu casamento e ainda eu vou dar aula para os seus filhos na escolinha. Tia, quando eu crescer, eu quero ser líder da escolinha igual você. Eu quero ajudar outras crianças igual a você.
Isso é maravilhoso, isso é inspirador. Quando as crianças olham para o pai e falam, pai, eu quero ser igual a você. Mãe, eu quero ser igual a você. Mas tudo isso é construção. Você precisa construir. O que os seus filhos estão vendo? Quando o seu filho, sua filha olha para você, o que eles estão vendo? Uma fé agressiva? Ousado, corajoso? Não, meu pai é corajoso, meu pai é ousado, meu pai é o meu pai, ele é o cara. Quando ele olha para você, a minha mãe é extraordinária, minha mãe é poderosa, minha mãe é valente, ela é corajosa, ela enfrenta, ela luta, ela me ensina a lutar. Se eu pedir agora para os seus filhos olhar para você e eu falar assim, fala para o seu pai como você vê ele, fala para a sua mãe como você vê ela, será que você vai ficar impactado com medo do que eles vão dizer? É tempo de reconstrução, é tempo de restauração. Pegue esse propósito junto com os seus filhos, escreva junto com eles, filho, vamos lá agora na sua vida, o que você quer que precisa ser restaurado na sua vida, que precisa ser modificado, mudado, vamos fazer juntos. E todos os dias nós vamos para a igreja e vamos clamar. E vai além, vai além. O que impede você, pai, você, mãe, de chegar na igreja e vir orar em cima do altar com seus filhos? Me responda. O que impede? É claro que eu expliquei isso para os jovens. Tem o momento certo e a hora certa. Até falei para eles, não vai dar né? Tá o pastor pregando lá, você chega, entra e... Não, tem o momento, a hora certa. Que nem quarta-feira, casa firme, não tem como você fazer isso, você vai desconcentrar o irmão que está orando. Então, você pode orar aqui perto, na primeira fileira da cadeira. Mas uma terça-feira, que a igreja você chegou antes do culto, 1 hora antes do culto, o que impede você de subir no altar e orar com seu filho? Você orar com seu filho, é você que ora com seu filho no altar. O que impede você de fazer isso? Porque você está esperando que alguém vai ensinar isso para ele? É claro que no ministério estamos aqui para ensinar, mas com quem ele passa mais tempo? É comigo ou é com você? É com você. Na hora que levantar, vamos orar. Na hora que vamos dormir, dormiu, vamos orar. Senhor, restaura. Acorda, vamos para a igreja. Estamos num grande projeto, não podemos parar. Levanta, hora de orar. Ai, mãe, de novo não. Levanta, meu filho, é hora de clamar, é hora de buscar. Levanta a mão para o céu e vamos com tudo, porque Deus vai restaurar a nossa vida. Como que você age a sua fé como pai? Você age a sua fé sozinho ou você age a fé com os seus filhos? Tem toda a diferença. Tem pais que nem sabem que os filhos estão pedindo. Tem pais que nem sabem se os filhos fizeram ou não fizeram o propósito. Você sabe se o seu filho fez ou não fez o propósito? É claro que você vai falar que sabe, porque na escolinha isso é ensinado. Mas será que você se preocupou em saber o que ele pediu? Você foi buscar saber, tia, o meu filho, ele fez o propósito, ele escreveu? Tem pais que nem se preocupam com isso, mas estão preocupados com a sua própria vida. Não, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero a restauração da minha vida financeira, eu quero a restauração, Senhor, eu quero a restauração daquele carro que eu perdi, eu quero a restauração, Senhor, daquela casa que eu perdi, daquela herança, Senhor, eu quero a restauração daquela herança que eu pedi, Senhor. Ai, Senhor, eu quero comprar móveis lindos para minha casa, eu quero comprar joias para mim, Senhor, tenho sonhos de joias, eu quero roupas novas, de roupas lindas, de marcas maravilhosas. Bênção. E os seus filhos? No seu propósito, você pediu algo relacionado aos seus filhos também? Ou só sobre a sua vida? No seu propósito, tem o nome dos seus filhos? Ou não? Se não tem, então me responda. Quem está lutando por essa criança? Ela está sozinha nesse mundo? Ela vai aprender a fé sozinha? Não, ela não vai. Ela não vai. Aí depois não adianta chorar, porque ele vai crescer.
Aí, sabe aquele adolescente, aquela fase de adolescente que é uma bênção? Olha, transição de adolescente para jovem é uma bênção, eles são maravilhosos. Aí chega naquela fase de transição. Aquele adolescente bem grandão, né, que eles andam até assim, né? Aquela ou assim, né, ó. Né? Aquela coisa abençoada. Em nome de Jesus, abençoado. Aí você vai cobrar. Vai fazer o propósito, vai orar, vai clamar. Você não tem vida com Deus, você é um morto. Aí você descarrega. Eu, se tivesse dado, responderia então. Mas você não ensinou, como é que ele vai praticar agora? Você achou que ficaria mais fácil você ensinar agora que ele é grande? Não, não fica fácil, não, fica muito mais difícil. O caminho que você vai ter que fazer é dobrado. É ensina agora. É plantar agora. É ensinar agora. Aproveita esse portal de 52 dias. E assim como Neemias, se você continuar lendo aqui, eu vou ler novamente esse último versículo, que a luta, as crianças participavam. E a ordem de Neemias, qual foi a ordem de Neemias? Qual foi a ordem de Neemias? Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Diga isso para os seus filhos. Filho, Deus é grande, Ele é temível, não tenha medo. E Ele diz o quê? Qual é a ordem que Ele deu? Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ou está escrito aqui, lute por sua vida? Está escrito só lute por sua vida? Jéssica, lute só por sua vida. Tá bom, Senhor, vou lutar só por mim, então. Não. Lute por seus irmãos. Lute por seus irmãos. Lute por seus irmãos da igreja. Lute pelos seus irmãos da igreja, irmãos, que começou no 52 no domingo, ontem já faltou, hoje vai faltar. Lutem para os seus irmãos. Vamos, meu filho, não para não. Vamos, é 52 dias. Não, você não vai ficar em casa. Você não vai ficar em casa. Pode ir para a igreja. Vamos, levanta e anda. Levanta e anda. Não, lute por seus irmãos. Motive os seus irmãos. Lute por seus filhos. Lute por seus filhos, lute por suas filhas, lute por suas mulheres, lute por seus maridos, lute por sua casa. A ordem é simples, lute por sua casa. O que está errado aí na sua casa, lute pela sua casa. É tempo de união, a igreja é um lugar, é uma família. E você não pode ver um caindo e não fazer nada, aí não é da minha alçada. Não, lute por seus irmãos da fé. Lute por seus irmãos. E se você conhece alguém dentro da igreja que já faltou ontem, liga para ele daqui a pouco, manda mensagem, eu não vou deixar você parar, eu vou ficar no teu pé, levanta, você não vai faltar, você perdeu ontem, você vai participar de 2 cultos hoje, bora, levanta, eu vou com você lá, vamos lá, eu já participei do culto, mas com você eu vou de novo, vamos. É um ajudando o outro. Neemias, ele reconstruiu aquele muro sozinho? Não, ele reconstruiu. Ele fez sozinho aquele muro. Ele foi com a fé dele. Eu tô cheio de Deus. Eu vou reconstruir esse muro sozinho. Ele reconstruiu sozinho? Não, ele não reconstruiu sozinho. Ele reconstruiu, ele lançou o Espírito naquelas pessoas. E todos juntos, unidos. Todos juntos, unidos. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos unidos, participaram daquele grande mover, daquela grande reconstrução. É isso que o Senhor está falando. Todos juntos, unidos. Cada pai, cada mãe aí na sua casa, vamos filhos, vamos, é reconstrução. É todos unidos num só propósito de fé. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração, que eu vou ler essa última passagem para você. Talvez você que ficou em casa, já perdeu ontem, tá aí, não sei se vou, não sei se faço, não sei se asso, não sei se cozinho. Olha o que diz aqui em Neemias 6:9. Estavam todos tentando intimidar-nos.
pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortaleça agora as minhas mãos. É o que você vai pedir para o Senhor. Talvez você veio no culto e você veio assim, veio porque tinha que vir e parabéns, você veio. Você rompeu aí a preguiça, o problema, a situação, suas emoções, você veio, parabéns, você está aqui. Mas talvez agora no momento da oração você não vai ter a força para orar. Então você vai fazer, se você não está tendo força, Senhor, fortaleça agora as minhas mãos. Senhor, fortaleça agora as minhas mãos. Senhor, fortaleça agora as minhas mãos, Senhor. Senhor, fortaleça agora as minhas mãos. Senhor, nem chegou na metade do propósito, eu já me sinto cansada, eu já estou abatida, eu já estou desanimada, eu já estou cheia de preguiça, eu estou com frio, eu estou abatida. Senhor, fortaleça agora as minhas mãos, Senhor. Fortaleça as minhas mãos, Senhor. Não deixa eu abaixar as minhas mãos. Peça para o Senhor fortalecer as suas mãos, fortalecer a sua casa, fortalece os meus filhos, fortalece o meu casamento, fortalece a minha família, fortaleça, Senhor, a minha vida financeira, fortaleça, Senhor, a minha casa. Eu darei para você uma casa firme como dei para Davi. Fortaleça, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus. Agora é o momento da oração, é o momento de você falar com Deus. Até agora você estava me ouvindo, mas até agora o Senhor estava falando e direcionando você, mas agora é a sua vez de falar com Deus. Você quer restauração no quê? Você quer restituição no quê? Então ora para o Senhor agora. O que você precisa de restauração? O que você precisa de mudança? O que está fazendo você chorar? O que está tirando o seu sono? O que está tirando a sua paz? O que está tirando a sua alegria? Fale com o Senhor agora e Ele virá, porque Ele está conosco. Deus está conosco. Em nome de Jesus, Deus está conosco. Fortaleça agora, Senhor, as mãos de cada um que está aqui. Fortaleça agora, passa com teu sangue sobre cada um. Eu declaro restauração, eu declaro mudança, eu declaro restituição, eu declaro, meu Deus, o sobrenatural, o extraordinário na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu vou pedir para trazer as crianças aqui, traz elas aqui na frente do altar. E eu tenho muitas mães que estão aqui, maravilhosas, e eu peço que vocês que são mães, que estão aqui, ou você que não é mãe, eu vou pedir para colocar as crianças aqui na frente, e façam um círculo de adultos, mulheres, homens, em volta dessas crianças. Essas crianças, elas precisam da gente, eles precisam de nós, eles precisam da nossa oração, eles precisam da nossa intercessão, eles precisam da nossa fé sobre eles. Como um grande círculo, coloque as crianças, fiquem em volta das crianças agora. Olha que coisa mais linda, amanhã não vai ser eu, vai ser eles que estarão aqui. Vem próximo deles. Vem, me ajude a orar por eles. Me ajuda, pode encostar neles, vem, pode vir, mulheres, pode vir. Encosta neles, isso como uma grande corrente, meus amores. Essas mulheres que estão aqui, elas amam vocês, e nós estamos aqui, vamos lutar por vocês, não importa quanto tempo, nós sempre vamos estar aqui para lutar por vocês. Mulheres, ora por essas crianças agora, declara poder sobre elas agora. Crianças, fechem os olhos agora, sejam cheias do Espírito Santo. Meu Deus, batize essas crianças, salve essas crianças, liberta essas crianças. Senhor, guarda as nossas crianças do pecado, da imoralidade, do diabo. Senhor, arranca da vida das nossas crianças tudo que é impuro, tudo que é imoral, tudo que é profano. Senhor, liberta as nossas crianças, seja cheia do Espírito Santo, seja curada, restaurada, liberta agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo agora.
Visita as nossas crianças, Senhor. Enche elas do Teu Santo Espírito agora. Seja cheia, batizada, transformada. Aonde tinha uma sentença, um diagnóstico, eu ordeno caia por terra agora. Diagnóstico, doença, enfermidade, caia por terra da vida delas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento as nossas crianças que estão nas outras igrejas. Passa com Teu sangue sobre elas, Senhor. Salve essas crianças, liberte essas crianças, restaure essas crianças. Senhor, enche as nossas crianças do Teu poder, Senhor, nesse dia. Enche as nossas crianças, Senhor. Inunda as nossas crianças de unção, de poder, de dons, de talentos, criatividade, em nome de Jesus. Nós determinamos o espírito de Neemias sobre ela agora. Espírito de Neemias, de uma fé corajosa, ousada, valente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu Te agradeço. Eu abençoo essas crianças. Eu abençoo as crianças que estão em casa agora, na transmissão agora. Receba a presença do Senhor aí na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Que você seja cheia de coragem, ousadia para ensinar a fé no Deus vivo. Eu abençoo as nossas crianças que estão aqui. E eu creio, meu Deus, eu creio, daqui sairão os homens, os futuros homens e mulheres de Deus, cheios da Tua presença, batizados, homens e mulheres que vão profetizar, que vão louvar, que vão pregar, que vão curar, que vão salvar, que vão ajudar muitas pessoas, meu Deus, que vão libertar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.